A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Palavras sagradas em cada lição, me dá força, me dá direção. Graça e paz, amados, tudo bem? Primeiramente quero dar parabéns a você que conseguiu aí concluir os 4 dias lendo os 6 capítulos do Antigo Testamento. A partir de agora nós estaremos orando, a partir de agora nós estaremos lendo 4 dias o Novo Testamento. Então são 6 capítulos por dia. Vamos começar com Mateus 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou trazer aqui rápidas curiosidades que você deixou passar enquanto você leu esses 6 capítulos hoje, tá? Então, a primeira, Mateus, ele foi escrito para os judeus. É por isso que ele já começa com a genealogia, tá? E a maioria dos costumes judaicos estão voltados no livro de Mateus, porque o livro de Mateus foi escrito especialmente para os judeus, para apresentar Jesus, o judeu, não como profeta, mas como Messias. Então já começa com a genealogia, mostrando que, ao contrário do que algumas pessoas defendem, tá? Maria, ela só fez parte da família porque José era seu noivo. Então o foco principal na genealogia de Jesus como pais era José e não Maria. Se você lê a genealogia de Mateus, não está Maria, está José, tá? Porque há uma promessa para o rei Davi, que Deus deixou que o trono seria perpétuo da descendência de Davi e ninguém ia tirar. Então Jesus é descendência de Davi e ele teria que vir pela linhagem de José. É por isso que Deus escolheu Maria, porque ela era noiva de José, somente por isso, tá? Outra coisa aqui que você que tem curiosidade é que a cada geração ele é dividido em 3 grupos de 14. Exemplo, de Abraão até Davi se passam 14 gerações. De Davi até o povo que entra na Babilônia, que é levado cativo, mais 14 gerações. Da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Interessante, né, amados? É só uma curiosidade. Outra coisa também que nós podemos aprender lá com o nascimento de Jesus é que quando o anjo fala com Maria, o anjo primeiro fala com Maria, depois vai falar com José. Olha que interessante, Deus não quebra princípio, Deus sempre vai falar com o casal. Então esse negócio que essas doidas, né, essas metidas missionárias, metido profeta aí, as donção, passa por cima do marido dentro de casa em nome de Deus, elas estão pecando, porque Deus não quebra princípio. Olha que interessante, querido, olha que interessante, quando a mãe de Sansão, ela era estéril, mas o anjo do Senhor apareceu para ela dizendo que ela ia ter um filho e que ela ia ter que separá-lo, fazer o voto nazireu. Só que olha o que acontece, ela diz assim, ó, já que tu veio falar comigo, tu tem que falar também com meu esposo, porque como é que ele vai acreditar em mim? No outro dia, o anjo do Senhor apareceu para o pai de Sansão e falou tudo o que ele devia fazer quando a criança nascesse. Então Deus não quebra princípio. Então esse negócio, Deus falou comigo, não vai falar com o meu esposo. Deus falou comigo e não importa se falar com a minha esposa. Não, tenha paciência. Se for algo de Deus na tua vida, Deus tem que falar com os dois. Outra coisa, nós podemos ver que Jesus, quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele era o primogênito de José.
e de Maria. Ou seja, ele não era unigênito, ele era primogênito. A Bíblia chama de primogênito todo aquele que é o primeiro filho. Então, esse negócio que Maria, depois que Jesus nasceu, ela não teve relação com José, é mentira, tá? A Bíblia não relata isso. A Bíblia vai relatar ali em Mateus capítulo 1, verso 25, diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo. Após o nascimento de Cristo, ele conheceu Maria. E Jesus tinha irmãos, queridos. Está lá em Mateus capítulo 13, 55, 56. Lê lá, Mateus capítulo 13, 55, 56. Você vai ver lá que Jesus, ele tinha 4 irmãos, e a Bíblia fala o nome dos irmãos de Jesus e fala de suas irmãs, tá? Então Jesus, ele não era unigênito de Maria e de José, ele era o primogênito, era o primeiro filho do casal. Agora a gente vai para o capítulo 2. Aqui no capítulo 2 nós vamos quebrar alguns paradigmas. Eu amo quebrar paradigmas. No nascimento vai falar que também apareceu para visitar Jesus, quem? Os 3 reis magos. Lembra deles? Os 3 reis magos. Qual é o paradigma? Primeira coisa, amados, tem coisa que a gente ouve e traz como doutrina para nós, sem nós analisarmos nas escrituras. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui é que, primeiro, não era 3 reis magos, eles não eram reis, tá? Não tem nenhum versículo bíblico dizendo que eles eram reis. Segundo paradigma, quebrando aqui, não era 3. Verdade, não era 3 magos. A Bíblia diz apenas que era os magos. Em nenhum momento fala a quantidade de magos. Não fala que foi 2, nem 3, nem 10. Só diz que tinha ali alguns magos. E por que a pessoa atrela essa doutrina de 3? Por causa, do Natal católico lá, que eles colocam 3 reis magos baseado nos presentes, que cada um deu um presente perante o menino Jesus na manjedoura. Mas isso não é bíblico, tá, pessoal? Não tem 3 reis magos, muito menos que são 3 magos. É apenas magos e nada disso. Só isso, tá? E o que era mago? Era feiticeiro. Olha que interessante, querido. Para visitar o rei na terra, para visitar o Filho de Deus, não foi um presbítero, não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um levita, não foi um sacerdote, nem um profeta, mas os primeiros a chegar, a entender que a estrela apontava para o nascimento do Messias, foi os feiticeiros. Por que, Fabiano? Olha como Deus quebra paradigmas. Às vezes a nossa religiosidade, querido, nos deixa engessado. Olha que interessante isso aqui. Por que os magos, eles, pelo jeito, eles entendiam de astrologia, porque eles seguiram a estrela. Por que foi eles quem chegou primeiro, olhando o sinal nos céus? Por causa de Daniel. Lá em Daniel 2, vai falar que Nabucodonosor, ele teve um sonho, esse sonho perturbou Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, o que ele faz? Ele vai, chama os magos e pede para que os magos adivinhem, isso mesmo, para que os magos adivinhem o sonho que ele teve e depois ainda dê interpretação, algo impossível. Então os magos dizem que não tinha como fazer isso, então Nabucodonosor decretou a morte de todos os magos no reino. E quando estava saindo o carrasco para decretar, para fazer o decreto, matar, no caminho ele encontrou Daniel. Aí Daniel faz a pergunta: onde tu vais? Ele diz: o rei mandou aniquilar todos os magos do reino, porque eles não conseguiram adivinhar o sonho do rei, muito menos interpretar. Aí Daniel se compadece e diz assim: espera, não vai, diz ao rei
que eu vou pedir oração aos meus irmãos e o Deus que eu sirvo vai revelar ao rei. Aí o que acontece? Daniel vai lá, ora juntamente com seus irmãos, com Sadraque, Misaque e Abednego. Eles oram, jejuam e Deus traz a revelação. Daniel não só adivinha qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, como ele ainda traduz para Nabucodonosor. A partir daquele dia, Daniel ficou conhecido como o rei, literalmente o rei dos magos, como se os deuses estivessem com ele, porque o povo pagão não entendia que só existia um Deus. Então os magos naquela época ficaram agradecidos e ficou registrado nas crônicas, segundo alguns teólogos, isso ficou registrado nas crônicas dos magos, e eles também começaram a estudar sobre o Deus de Israel e sobre o Messias, e eles entendiam de astrologia, e eles entenderam que haveria um sinal no céu, que seria a estrela que ia apontar o dia do nascimento do Messias. É por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. O cristão, ele é relaxado. Não o cristão, o evangélico. O evangélico diz que ama a Cristo, mas não conhece a palavra, anda por vento de doutrina, anda por movimento. Ele crê naquilo que vê, ele não crê na voz de Deus e muito menos entende o que está escrito na Bíblia, porque ele não estuda. O feiticeiro não, querido, o feiticeiro começa cedo. O feiticeiro, ele jejua de 20 a 35 dias para a entidade deles, enquanto o evangélico se mata para fazer um jejum de meio-dia. É uma vergonha. Então, desde o passado, os magos, os feiticeiros também vieram visitar o Messias. Tremendo isso, né? Outra coisa, José, no capítulo 2 ainda, José, ele foge para o Egito, mas isso era para se cumprir uma profecia de Oséias 11:1. Você vai lá, abre Oséias capítulo 11, verso 1, lá no profeta menor, está bem no meio da Bíblia, e você vai ler o que está escrito lá. Então, no capítulo 2, nós vemos se cumprir, na verdade, duas profecias. Essa é uma delas. Oséias capítulo 11, verso 1, se cumpre, né? Lá do Antigo Testamento se cumpre agora no Novo Testamento. Olha como a Bíblia, ela se completa, né? Então, nós vemos também Herodes mandando matar os meninos de 2 anos para baixo. Herodes, quando ele descobre, né, os magos não voltam lá para contar para Herodes que aonde estava o menino. O que acontece? Ele pega e manda matar toda criança de 2 anos para baixo. Nisso se cumpre mais uma profecia de Jeremias capítulo 31, verso 15. Lê lá, né? Está lá no finalzinho, no mesmo capítulo 2, é um dos últimos versículos do capítulo 2 de Mateus, está escrita a profecia. Mas se você quiser ir lá em Jeremias 31, 15 ler, você vai ver, ali se cumpre mais uma profecia. Outra coisa no capítulo 2, para encerrar o capítulo 2, nós vemos que José, olha como é tremendo, José tinha uma intimidade com Deus tremenda. Deus fala com José 4 vezes no capítulo 2. Depois você não vê mais José tendo sonho ou falando com Deus. A Bíblia registra somente no capítulo 2, Deus falando com José através de sonho 4 vezes. A primeira, quando era para ele não rejeitar Maria. A segunda, quando era para ele fugir para o Egito. A terceira, quando Deus fala em sonho que Herodes havia morrido e ele podia voltar para a terra de Israel. E a quarta, que quando ele chega na terra de Israel, Deus manda ele para ir para a cidade da Galileia, para ele se esconder lá. Então foi as 4 vezes que Deus fala em sonho com José. Querido, Deus fala através de sonho. Deus falou através de sonho com reis, fala na época de Daniel, na época de Nabucodonosor, na época de Davi, na época de Salomão. Deus ainda fala em sonhos. Tremendo, né? Capítulo de número 3 agora. No capítulo 3 vai falar sobre João Batista, tá?
Primeira coisa que nós temos que guardar no coração: o batismo de João era do arrependimento. O batismo de João era de arrependimento. Porém, você deixou passar uma coisa, passou batido algo que você leu. O que foi, pastor Fabiano? Se você já é evangélico de berço, provavelmente você só conhece 2 batismos: o batismo das águas, que é o batismo do arrependimento, e o batismo no Espírito Santo, que a igreja pentecostal chama de batismo do fogo. E não é, querido, não é. Biblicamente, se você ler capítulo 3, quando João Batista diz a seguinte passagem, ele diz o seguinte: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que batizará com água no Espírito, e tem uma vírgula, e com fogo. Então são 3 batismos. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Se você não entende, não é culto racional. A palavra de Deus diz que você tem que amar Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Você tem que entender o que está fazendo, tá? Agora, o que é então batismo de fogo, irmão Fabiano? Batismo de fogo é caráter. Por a igreja não ensinar a doutrina do batismo de fogo, é porque você vê tanto crente caloteiro, sem vergonha, adúltero, fofoqueiro, velhaco, que está desviado dentro da igreja, mentindo para o povo, cobrando para pregar, cobrando para cantar. Esses não têm o batismo do fogo, somente o batismo do Espírito, que são os dons, e dom não te leva para o céu. Mateus 7, 22, 23, Jesus disse: no último dia, não se engane, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei, e eu lhe direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que amam e praticam iniquidade. Amém? Então, batismo do fogo é caráter. Ser cheio do Espírito não é você pular e girar. Ser cheio do Espírito é você ter os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 a seguir. Se você tiver todos aqueles frutos, você é cheio do Espírito. Senão você é apenas uma pessoa que tem um dom e nem sabe o propósito dela. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós possamos ver no capítulo 3, o batismo de Jesus. Tem muito crente que está 1 ano, 3 anos. Eu já vi uma pessoa, atendi uma irmã que estava no púlpito de uma igreja cantando na banda, no ministério, e ela veio conversar comigo com a seguinte pergunta: pastor Fabiano, eu te conheço da internet, conheço aí que tu é um camarada que fala firme, me tira uma dúvida, eu devo me batizar em águas ou não? Eu falei: como assim? Eu estou há 4 anos no ministério, eu já canto na banda, meu pastor quer que eu me batize, mas eu estou pensando em não me batizar, porque eu não preciso me batizar, porque eu estou bem assim, eu já estou fazendo a obra. Queridos, tem muitos lugares que as pessoas colocam homens e mulheres para fazer a obra de qualquer jeito, só para amarrar ela para ganhar dízimo. Foge desse tipo de coisa. Jesus foi o exemplo. Jesus não começou o seu ministério sem primeiro ser batizado. O próprio João Batista diz: eu não sou digno nem de atar tuas sandálias, tu deveria me batizar. Jesus diz assim: é necessário que se cumpra o que está escrito, é necessário que não se queime etapa, é necessário que assim como todos eu também venha iniciar com o batismo do arrependimento. Ele se sujeitou. Então eu e você também temos que nos sujeitar a ser batizado, para daí então fazer parte do corpo de Cristo. Quando você se batiza por amor a Cristo, não porque você canta, porque você toca, porque você prega ou você faz parte de um grupo, mas por amor a Cristo, esse batismo é verdadeiro. Então você está fazendo uma festa, dizendo: olha, a partir de hoje eu estou assumindo um compromisso público entre a sociedade e a igreja, que eu sou cristão. Amém? Então precisa ser batizado sim, caso contrário é um desviado, nem é desviado, nem é crente, tá bom? Não é cristão,
é apenas um evangélico que faz parte de uma denominação. Outra coisa, no batismo de Jesus é a primeira vez que nós vemos manifestar a Trindade. Você vai ler lá que você viu que enquanto João Batista estava com o filho nos braços, batizando Cristo, quando ele batizou Cristo, Deus Pai se manifestou no céu dizendo: eis aí o meu filho a quem eu amo e tem me comprazido. E no mesmo momento desce do céu uma forma como uma pomba, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Forte, né, irmãos? Então o Pai que está no céu reconhece o Filho e o Espírito Santo é a assinatura. Pastor, por que Jesus, sendo Deus, tinha que se batizar? É porque na cultura dos judeus, um filho, quando tem entre 14 e 15 anos, o pai faz uma festa para apresentar ele como adulto para a sociedade. Então ele faz uma festa e diz: olha, esse aqui é o meu filho, a partir de hoje você pode vender, você pode trocar, que eu assino embaixo. A partir de hoje, este é meu filho, que agora é um adulto. Então eles fazem uma cerimônia da passagem da adolescência para a juventude, e aquele filho agora passa a ser um adulto. Nós aqui no Brasil, a cultura do homem ser adulto é com 18 anos, né? Querem levar agora para 20, 30, né? Mas na cultura judaica, os meninos entre 14 e 15 anos são apresentados como adulto, e eles já começam a sua vida financeira, aprender a cuidar das coisas do pai, tá? Então, o que aconteceu? Para Jesus pregar para os judeus, lembra que Mateus é um livro para os judeus? Para Jesus pregar para os judeus e dizer que é filho de judeus, Deus teria que apresentá-lo. Então, no batismo de João, aqui com João Batista, Deus se apresentou, assinando embaixo, dizendo que Jesus é o filho dele e eles podiam confiar. E o Espírito Santo é a aliança, é a assinatura de Deus sobre a vida de Cristo. Tremendo, né, amados? Glória a Deus. Vamos para o capítulo 4 rapidinho. Assim que Jesus sai das águas, ele agora está cheio do Espírito Santo, e ele vai, movido pelo Espírito Santo, para o deserto. Você não vê a Bíblia registrando Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo antes do batismo, somente após o batismo. Por quê? Porque Deus não quebra princípio, tá? Então, não estou dizendo que isso é uma doutrina, eu estou falando que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Outra curiosidade do capítulo 4, assim como a gente confiou, aprendeu que existe 3 reis magos, e na verdade não existe 3 reis magos, muito menos rei e muito menos 3 reis magos, era mais de 3 provavelmente, nós aprendemos muita coisa errada, tá? Como aquela passagem de Jonas, que Jonas foi vomitado por um peixe na praia em Nínive. Geograficamente, em Nínive não existe praia, então ele nunca foi vomitado na praia. Se você ouviu isso numa pregação no altar da tua igreja, isso é errado, não tem base bíblica, tá? Não tem praia em Nínive. Outra coisa que a gente aprendeu errado também é que Paulo caiu do cavalo, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Não existe nenhum cavalo na Bíblia, nessa passagem bíblica. Paulo não caiu do cavalo, Paulo apenas se prostrou diante de Cristo, da luz, mas em nenhum momento a Bíblia registra que Paulo caiu do cavalo. É outra coisa que nós aprendemos só de ouvir errado nos púlpitos aí, com o povo que pega a mensagem pronta dos outros da internet e vai empurrando a goela abaixo. O povo, por não ler a palavra, acaba pregando errado, passando a informação errada. Da mesma forma, por que eu estou falando isso? Porque não existe nenhum livro da Bíblia dizendo que o nome de Satanás, que o nome do diabo, que o nome do demônio é Lúcifer. A palavra Lúcifer não existe na Bíblia. A Bíblia chama o diabo de apenas
3 nomes: Satanás, quer dizer, mais de 3 nomes, né? Que é Satanás, demônio, diabo, serpente, dragão, a estrela alva, querubim ungido, que ele era um querubim, tá? E entre outros, mas nenhuma passagem bíblica tem o nome Lúcifer. Isso é algo inventado, tá? É alguma seita pagã que trouxe esse nome aí para o Brasil e a igreja tomou posse, tá? Então não existe o nome Lúcifer na Bíblia, tá? Biblicamente esse não é o nome de Lúcifer, segundo a Bíblia não, mas o povo tomou posse disso aí, tá? Outra coisa também no capítulo 4 que nós vimos é que Jesus jejuou 40 dias. Fora Jesus, querido, apenas mais 3 homens fizeram o mesmo tipo de jejum. São eles Moisés, também José também fez 40 dias de jejum. Josué, aliás, perdão, não é Josué, errei. Lá em Êxodo capítulo 24, verso 13 ao 18 a 32, e no capítulo 15 ao 17. E o último também que fez 40 dias de jejum está em 1 Reis, que é Elias. 1 Reis capítulo 19, verso 7 e 8. Tremendo, né, amados? Às vezes pensam, mas Jesus conseguiu jejuar 40 dias porque ele é Deus. Não, Elias, Josué e Moisés também fizeram 40 dias de jejum. Então é algo extraordinário. Outra coisa do capítulo 4, Jesus confrontou o diabo com a palavra de Deus. Quando Satanás se apresentou para Jesus, Jesus não inventou moda, Jesus não rodopiou, não sapateou, não plantou bananeira, Jesus não berrou, Jesus confrontou pela palavra. Querido, a igreja verdadeira não é aquela que o pastor, ou que a pastora, ou que a missionária, ou que o missionário, ou que quem está no púlpito está dizendo, Deus me disse, mas aquele que diz, está escrito. Se não é pelo que está escrito, foge de lá, é seita. A igreja do Senhor Jesus tem que andar pela palavra e não por revelação humana. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também, quando lá ainda no deserto, quando Satanás leva Jesus no monte e ele levanta Jesus no monte e diz assim, olha, tudo isso aqui foi dado a mim, eu tenho autoridade, se tu se dobrares a mim, eu darei a ti. Olha que interessante, Jesus não questiona Satanás. Por quê? Porque é verdade. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram autoridade deste mundo na mão de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, quando Satanás disse que todo esse sistema corrompido é dele, Jesus não questiona. Só que quando ele pede adoração, Jesus então repreende e Satanás se retira. Amém? Ainda no capítulo 4, nós vamos ver Jesus encontrando no capítulo 4, 4 irmãos, né? 4 discípulos, e eles são irmãos. No capítulo 4, ele encontra os 4 primeiros discípulos, que é Simão Pedro, que é irmão de André. Pedro é irmão de André, e encontra Tiago, que é irmão de João. Pedro e André eram irmãos, talvez você não sabia, e também Tiago e André são irmãos. Então esses 4 são os 4 primeiros discípulos que Jesus encontra na caminhada. Aí lá no capítulo 5 nós vemos o Sermão da Montanha. Quando a gente pensa em Sermão da Montanha, já vem na nossa mente, com certeza já veio na tua, aquele povo cheio de gente para ouvir Jesus. Porém a Bíblia diz que quando Jesus chega, vendo ele a multidão, ele sobe o monte e os seus discípulos se assentam à volta dele. Jesus nunca pregou o Sermão da Montanha para o povo. O Sermão da Montanha, do capítulo 5,
foi somente para os discípulos. Aquela palavra ali foi somente para os discípulos. Então, se você é discípulo de Cristo, leia o Sermão da Montanha, porque é para você. Aleluia! Glória a Deus! E no Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus falou que ele, como as igrejas falam ali, Jesus veio para destruir a lei. Jesus nunca veio destruir ou abolir a lei. Ao contrário, Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei até o final. E ele também vai dizer, talvez você leu a passagem que ele diz que aquele que chamar seu irmão de raca, esse será entregue ao juízo. Se você não sabe o que quer dizer a palavra raca, a palavra raca quer dizer desprezível ou tolo. Então, quando Jesus falou lá sobre você chamar o irmão de raca, quer dizer desprezível ou tolo. E a última coisa do capítulo 5, também diz que não devemos jurar. Querido, a única coisa que um homem de Deus e uma mulher tem de valor é caráter. Então você tem que ter caráter para que teu sim, sim e o teu não, não seja verdadeiro e as pessoas venham crer. Se as pessoas chegam para ti e dizem, tu jura pelo altar, tu jura em nome de Jesus, tu jura pela morte da tua mãe, isso é do maligno. Que teu sim seja sim e o teu não seja não. Que passar disso vem do maligno, porque você está passando para o mundo que você não tem palavra. Você tem que ter palavra. É sim, sim e não, não. Que passar disso, querido, é do maligno. Finalmente, entramos no último capítulo, capítulo 6. O capítulo 6 diz que quando é para dar esmola, não é para trocar trombeta perante os homens. Fazendo isso, já perdeu o galardão. Querido, quantas pessoas que marcam o evangelismo, vamos fazer um sopão para o povo. Aí vai lá, está o mendigo, coitado, já está em situação de rua, já está humilhado, já está jogado às traças, a família já desistiu dele por causa das drogas, por causa da bebida, porque ele é um escravo, ele não consegue sair, e ainda vai à igreja de Jesus, naquele lugar, entrega a comida para o cara e faz uma selfie, e joga na rede social, nós da igreja, Jesus foi ali e já volta, estamos fazendo a obra. Uma vez no mês e nunca mais aparece. Querido, a obra de Deus tem que ser diária. O povo não passa fome só em outubro, no dia das crianças, na Páscoa e no Natal. O povo tem necessidade o ano inteiro. A igreja do século 21 é hipócrita. Então, fazer a obra e bater foto, doar uma roupa e bater uma foto e botar no status. Hoje doei para minha irmã do coração. Irmão, já perdeu o galardão. O que tu fores fazer para o teu irmão, é só tu e Deus. Só tu e Deus. Glória a Deus. Senão você já perdeu o galardão. Outra coisa, no capítulo 6 também fala sobre a oração. Quando orar, não faças como os hipócritas, orando alto nas praças, porque o povo fariseu, eles tinham um costume, os fariseus, eles oravam no meio da rua, Senhor, eu sou teu Deus, e ai de ti se tu interrompesse, porque ele estava falando com Deus. Quando quiseres falar com o Senhor, entra no teu quarto em secreto, que o Senhor em secreto te verá e recompensará. É o que está lá em Mateus 6, é isso que ele quer dizer. Outra coisa, não use palavras vãs. Ele está dizendo, olha, não fique repetindo palavras, não use reza. O que é reza? É eu escrever uma oração, entregar na tua mão e você fazer a reza, né? Pai nosso que está no céu, irmão, isso é reza. O que é orar? A palavra oração é uma conversa entre duas pessoas. O que está acontecendo agora é um monólogo, eu falo e você ouve. Agora, oração quer dizer conversa, eu falo, você ouve e responde. Se você está 50 anos, 30 anos, 19 anos, 5 anos, 2 anos na igreja, orando e nunca ouviu a voz de Deus, você ainda está desconectado. Você não tem o fruto do Espírito. Por que, irmão Fabiano? Porque Deus não fala com estranho. Essa é forte.
Confiança se conquista. Confiança se conquista. Aleluia. Glória a Deus. Você não consegue falar com ninguém no ponto de ônibus e já entrar na casa dela. Você só vai conversar com ela no ponto de ônibus. Mas quando chegar na hora da parada, tu vai para o teu lado, ela vai para o outro. Vocês não têm intimidade. Tem muita gente que está assim na igreja. Só vem para a igreja para trabalhar, mas não tem intimidade com o Pai. Nunca ouviu a voz do Pai. Só ouve a voz dos outros que diz que Deus falou com ele. Cuidado. Cuidado. Outra coisa, a oração do Pai Nosso. Querido, como eu falei, Jesus fala, não façais como os hipócritas, que usando de vã palavras repetidas, acharão que serão ouvidos. Não, nós agora, não precisamos mais rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso. Por que, irmão Fabiano? Porque olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Deus está no céu, irmão? Tá, literalmente. A palavra de Deus diz que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. E a Bíblia diz que o nome de Jesus seria Emanuel, Deus convosco, quer dizer, Deus dentro do homem. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Como é que você vai orar para um Deus que está no céu, que já faz morada dentro de você? Se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, Deus faz morada dentro de você. Deus não está no trono. Você entendeu? Literalmente falando, Pai, Filho e Espírito é um só. O mesmo Deus que está no trono é o mesmo que mora dentro de você. Então eu não preciso mais rezar o Pai Nosso. Olha, venha a nós o vosso reino. Ele já se deu na cruz, o reino já veio, já chegou. Nós estamos vivendo o tempo do reino dos céus. Já chegou o reino dos céus. Se você aceitar Cristo, você é salvo. Então eu não preciso mais orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é para aqueles que não entenderam o Evangelho. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não entenderam o Evangelho. Glória a Deus. Continuando, sobre o jejum. Jesus fala, olha, quando for jejuar, não toque trombeta, não mostre que você está pálido e não pode contar, irmão. Quando você faz jejum, você não pode chegar, irmãos, obrigado aí, mas eu estou de jejum. Pronto, perdeu. O jejum é algo secreto entre você e Deus. E quando for pregar, irmãos, eu estava numa batalha, jejuei 40 dias. Já perdeu, irmão. Não conte se você está jejuando. A Bíblia diz que você não pode falar. Jejum é algo íntimo teu e Deus. Teu e Deus, você não tem que contar para ninguém. Pode olhar o versículo 17. E no versículo 17 ele fala, quando jejuares, unge a tua cabeça. Não quer dizer que é para você pegar óleo, passar na cabeça, querido. A tradução de ungir a tua cabeça, ele está usando aqui um eufemismo, que quer dizer, quando jejuares, alegre-se. É isso que Jesus está querendo dizer. Tem muito crente que jejua e começa a passar óleo na cabeça, aí fica com a cabeça toda lambuzada. Não, no original está dizendo, quando jejuares, alegre-se, não pareça cansado ou triste. Amém? Verso 19, Jesus falou sobre acerca do tesouro. Não adianta juntar tesouro na terra, mas no céu, aonde a traça não rói, o ladrão não rouba e o ferrugem não corrói. O que é tesouro no céu? São as obras, irmãos, que te dá o galardão, são os galardão do céu. No céu tem tesouro. Qual é o maior tesouro do céu? É o galardão. Mas antes do galardão tem algo maior ainda. O que é? É a salvação. Apocalipse 4:11 diz, cuide para que ninguém roube o que tu tens, a tua coroa. Então nós temos que vigiar para que perder o foco do céu, começar a olhar para as conquistas daqui e perder a salvação. Não tem como adorar a Deus e a Mamon, que é o demônio, tá? Não tem como. No verso 22 ele vai dizer que os teus olhos são portais. No capítulo 6 ainda, Jesus está dizendo que os nossos olhos são portais. Se aquilo que teu olho vê for bom, todo o teu corpo é bom. Aí o camarada fica assistindo filme pornô, filme de assassinato, filme de um monte de coisa
que é algo ruim, todo o seu corpo está em treva. Aí à noite vem para a igreja, quer receber profecia, quer vir para a igreja, quer orar, quer sentir o Senhor. Se tu viu que não presta, querido, todo o teu corpo já tá em trevas, tá? Cuidado, teus olhos é o portal. E o 24 que vai falar para você cuidar com as riquezas. Não te apegue aqui, confie no Senhor. Olha que interessante, no verso 25 diz assim, nós aprendemos, lembra que eu falei lá atrás, que nós aprendemos errado, que Paulo caiu do cavalo, na verdade não existe cavalo, que Jonas foi cuspido na praia, não existe praia em Nínive. Nós aprendemos que tinha 3 magos, não tem 3 magos, é apenas magos, não diz a quantidade, e fala que é rei. Da mesma forma, nós aprendemos a ouvir errado a seguinte frase, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Está errado, não é assim que está escrito. Está escrito, buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas estão acrescentadas. O que é estas coisas? Vestimenta, comida e abrigo, só. Não está falando que tu vai ser próspero, rico, vai ter casa na praia e vai ter o melhor dessa terra. Isso é mentira, isso é mensagem da prosperidade, é um evangelho falso que entrou aí, que faz com que Deus vira servo e o homem que manda nele. Não tem nada disso, não tem nada disso. As bênçãos são fruto de comunhão com Deus, mas Deus não tem obrigação de te dar nada, porque a maior riqueza Deus já te deu, o Filho dele, por amor a mim e a você, para nós termos a vida eterna. Aleluia! E quando você anda com Cristo, não vai te faltar alimento, não vai te faltar veste e nem aguarido. Jesus não tinha nada disso, e até a sepultura Deus arrumou para o próprio Filho. Jesus nasceu, abandonou sua casa, seu emprego de carpinteiro para servir a Deus há 3 anos e meio, porque o homem, tudo que dá fruto dura pouco, o homem vem e mata. Então por 3 anos e meio ele não tinha lugar para deitar a cabeça, ele não tinha um carro, não tinha uma casa, não tinha nada. Fazia a obra, mas Deus provia. Nem o jumentinho que ele subiu em cima era dele, nem a cruz era dele, a cruz era nossa, nem a sepultura era dele. Então, entenda, se você quer ser imitador de Cristo, eu não estou dizendo que é para você virar um mendigo, estou dizendo para você não ficar apegado. Enquanto você entender, vou falar mais uma vez, como já falei nos vídeos lá atrás, a hora que você entender que o que você tem na mão já tem dono, Deus sempre vai te colocar no muito. Se for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Amém? Então, amanhã eu vou estar postando aqui para você Mateus ainda, do verso 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Todo dia vamos ler aí 6 capítulos. Fica firme, não desanima. Parabéns por ter chegado até aqui. Deus abençoe.